Olá pessoal, mais uma vez com vocês nesse nosso grande projeto Humanas em Foco. Sou o professor Hugo Sobreira, nós vamos trabalhar com História Geral e hoje, veja bem, um assunto essencial, o povo hebreu, ok? Muito bem, hebreus, judeus ou israelitas. Por que é que eu digo que é um assunto essencial, minha gente? Porque eles significam a origem da nossa raiz religiosa, não é? A maioria do Ocidente, inclusive, aliás, nós podemos ser chamados de civilização cristã ocidental, ou melhor, civilização judaico-cristã ocidental, porque exatamente as raízes de nossas crenças estão lá na história do povo judeu, hebreus ou israelitas, ok? O que é que acontece? Os hebreus são um povo originário da península da Arábia Saudita, tá certo, minha gente? E daí, então, eles irão se deslocar e irão migrar até a terra de Canaã, ok? Agora, isso que época provavelmente? Por volta de 2000 anos antes de Cristo. Antes desse momento, não temos dados acerca da personificação, da individualização desse povo, tá bom? Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, então, você já apresenta aí alguma presença desse povo hebreu lá na terra do Rio Jordão, não é? Lá na terra de Canaã, como ela era designada por volta de 2000 anos antes de Cristo. Minha gente, uma reflexão. O povo judeu é um povo da antiguidade que conviveu com todas essas civilizações que nós estamos estudando, as primeiras civilizações, e é claro que eles receberam toda a influência desses povos. Já caiu em questão, hein? Os judeus, ou hebreus, ou israelitas, enfim, receberam influências culturais do Egito e da Mesopotâmia, ok? Verdadeiríssimo, tá? Mais uma coisinha, todas as suas histórias, todos os seus relatos se encontram naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas, na verdade, não se trata do que a gente possa chamar de Antigo Testamento. Na verdade, se trata da Torá. A Torá, juntamente com outras tradições que você vai chamar de Talmud, mas aquilo que a gente genericamente chama de Antigo Testamento é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, não é? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Muito bem, pois esse conjunto, essa obra, trata exatamente da história do povo hebreu, que nós, cristãos, nos apropriamos, nos apoderamos ao longo da história do desenvolvimento do cristianismo, ao longo da história do desenvolvimento da igreja cristã. A primeira igreja cristã, ela vai moldar, ela vai montar as suas tradições que nós verificamos na Bíblia a partir desta união entre a Torá dos judeus, lá da antiguidade, e os textos referentes a Jesus de Nazaré. Daí o cristianismo, né? A partir do chamado Evangelho, ok? Então, na verdade, o Antigo Testamento trata de um povo específico da antiguidade. O povo hebreu, judeus ou israelitas, tá? São as histórias deles, de um povo específico, ok? Imagine como se até hoje ainda nós encontrássemos lá no Egito a mumificação, as pirâmides, os faraós, enfim, toda aquela cultura antiga do Egito, se ela ainda estivesse viva hoje em dia. Pois é exatamente isso do que se trata. Os judeus são um povo da antiguidade cuja cultura nós estamos ainda hoje aí
tranquilamente, prontamente, não é? Nós encontramos aí a cultura hebraica, judaica ou israelita. É claro que é a primeira grande pergunta que surge, não é? Por quê? Da cultura do Egito, da cultura dos fenícios, que a gente ainda vai falar, da cultura da Mesopotâmia, com a sua grandiosa Babilônia, não é? Aquela coisa toda. De todas essas culturas, a única da antiguidade que sobrevive até hoje é a cultura dos hebreus. Tudo bem, lá na China, lá na Índia, também. Mas a gente não vai se preocupar com esse conteúdo. China e Índia antiga, agora não. Tá? Neste caso, então, os judeus, não é? Então, por que que eles estão ainda hoje aí presentes, ativos e com aquela mesma identidade lá da antiguidade? Duas fundamentais posições, dois pontos-chave. O povo judeu, hebreus ou israelitas, eles se consideram o povo eleito de Deus. E eles também consideram uma promessa de Deus para eles, que se trata da terra prometida, que seria primitivamente a terra de Canaã. Depois ela vai passar a ter o nome de terra da Palestina, não é? Palestina, que vem do latim. Né? Na época da dominação romana, os romanos vão chamar lá o território de Filistina, porque seria a terra dos filisteus. Uma maneira de os romanos, não é, renegarem qualquer participação judaica lá na terra, uma vez que foi exatamente o Império Romano quem expulsou os judeus de lá, não é? Na chamada diáspora, no século II, depois de Cristo, os judeus foram expulsos. Por quem? Pelo Império Romano, lá da terra da Palestina, não é? Aí você já logo pergunta por quê? Porque o povo judeu era um povo que não jamais aceitava a dominação romana. Por questões de cultura, por questões mesmo de dominação e de opressão, não é? Esse povo, então, sempre se rebelava, sempre se revoltava contra a dominação romana, e é uma província pobre, é uma província afastada do poder romano, ok? Então, sempre problemático, o Império Romano chega lá, e é aquela história, né? Se a união faz a força, então Roma vai dividir para dominar. Então, na época do imperador Tito, Jerusalém foi destruída por volta do ano 70. Depois, na época do imperador Adriano, né, inclusive voltando para o imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo de Salomão foi destruído, né? O segundo templo, porque o primeiro foi destruído muito tempo antes, 500 anos antes de Cristo, tá certo? Pelo Império Babilônico de Nabucodonosor. Então agora a gente está falando do Império Romano depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, o imperador Tito ordena um ataque a Jerusalém por conta de uma rebelião judaica e o segundo templo é destruído. Depois, no ano 136 depois de Cristo, o imperador Adriano ordena a dispersão do povo judeu. É a diáspora, tá, pessoal? Então, muito bem, vamos recapitular até o momento, né? O povo judeu é um povo, é uma tribo que sai da península da Arábia, acabará se fixando naquilo que então era chamado terra de Canaã, por volta de 2000 anos antes de Cristo, a terra dos cananeus, né? Daí, então, esse povo acabará migrando para o Egito, ok? Nesta migração para o Egito, preste atenção, o Egito não foi lá na Palestina capturá-los e trazê-los como escravos, não. Lá na terra de Canaã, não. Eles migraram para o Egito porque foi um momento de extrema escassez, de extremas dificuldades lá na terra. E aí, sabe quem estava dominando o Egito? O país mais rico do mundo, então? Os Ixos, que era um povo, uma tribo próxima aos hebreus. Então eles migram para o Egito e inicialmente eles se dão bem lá no Egito. Ah, professor, mas eu sempre ouvi falar da escravidão dos hebreus no Egito. Tá certo, mas olha o que eu estou lhe falando. Num primeiro momento a situação não era tão grave assim.
Por quê? Porque eles chegaram no Egito na época que os Hicsos estavam dominando o Egito, por volta de 1750 a.C. Por esta época, a vida não era tão sacrificada, não. O problema começou depois que os egípcios expulsaram os Hicsos. Aí os egípcios voltam a tomar o poder de seu país e daí eles passam a exercer uma superexploração, não é, contra o povo judeu. Neste tempo, sim, a coisa piorou. A vida se tornou complicada lá no Egito para o povo hebreu. Então, pessoal, primeiro período da história dos hebreus, período dos patriarcas. Veja bem, tudo bem, abra um parêntese aí que a gente parou lá em Moisés. Deixa Moisés lá no Êxodo, a gente volta já para ele. Vamos só ver esta questão. A história dos hebreus na Torá, que a gente chama de Antigo Testamento, você vai reparti-la em período dos patriarcas, período dos juízes e período dos reis, tá? Basicamente esses três momentos. O que é que acontece? O período dos patriarcas começa com Abraão, que é considerado pelo povo de Israel como seu primeiro patriarca, seu primeiro ancestral. Daí você vai ter Abraão, pai de Isaac, que é pai de Jacó, chamado Israel. Ele que vai ter 12 filhos que vão constituir as 12 tribos de Israel, considerados o povo descendente de Abraão, tá certo? O que é que acontece? Esses três primeiros patriarcas, eles são considerados os patriarcas mitológicos, pessoal. Por quê? Porque não existe nenhum registro, não existe nenhuma pedra, nenhum papiro, nenhum túmulo, nada que demonstre a existência de Abraão, Isaac e Jacó, historicamente falando, materialmente falando. Ou seja, são as lendas que os judeus contam sobre si mesmos, tá certo? Esta é a origem, não é, que os judeus relatam, tá certo? Que teriam sido descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O que é que acontece? Vamos voltar lá para Moisés. Esse aqui é o ponto. Então, essa tribo, esse povo, teria migrado para o Egito, passado quase 500 anos lá no Egito, e aí, por volta de 1250 a.C., aparece o líder Moisés. Moisés vai ser o líder das 12 tribos de Israel no chamado Êxodo 1250 a.C., tá? E aí, historicamente, se encontra a verdadeira origem do judaísmo como nós conhecemos hoje. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Quero lhe dizer que foi no Êxodo que Moisés implantou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não são nada extraordinários, inéditos, não havia nada parecido, de jeito nenhum, tá? Todas as civilizações, todos os povos ali tinham legislações que diziam não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, etc. Porém, qual é a grande novidade dos 10 mandamentos colocados por Moisés? O primeiro mandamento, que nós sabemos que se trata de quê? Não terás outros deuses diante de mim. Por que é que Moisés coloca isso logo como primeiro mandamento? Não se esqueça disso, porque isso é cobrado em questão. Isso significa dizer que, antes de Moisés, aquele povo, as 12 tribos de Israel, eles eram politeístas. É uma grande surpresa você pensar que eles eram monoteístas do Deus de Abraão, o Deus Javé, desde a origem de Abraão. Não, não são, tá? Eles eram politeístas e não se esqueça disso. Moisés é o codificador do monoteísmo hebraico. Que, aliás, pessoal, é uma ideia que vai demorar mais ou menos 500 anos para se consolidar. O Êxodo com Moisés é por volta de 1250 a.C. Quando você olha lá nas histórias do povo judeu, lá na Torá, que você vai verificar, por exemplo, o livro dos profetas, Isaías, Elias, não é? Enfim, você ainda vai encontrá-los batendo nessa tecla, acusando o povo de estar abandonando o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Ou seja, 500 anos depois de Moisés, quer dizer, por volta de 750 a.C., ainda ocorrem lideranças judaicas que ainda estão tentando implantar a ideia do monoteísmo.
ainda estão reclamando que o povo não segue perfeitamente a ideia do monoteísmo, do culto do Deus Javé. Ok, pessoal? Então é um processo histórico, é um processo de séculos, de gerações. Mas é verdade que se tiver uma questão dizendo que os judeus foram o primeiro povo a desenvolver um monoteísmo, uma religião monoteísta, você coloque correto. Aí você diz, mas professor, eu me lembro da sua aula sobre a cultura do Egito. Lá no Egito, 100 anos antes de Moisés, ocorreu o episódio de Akenaton, aquele faraó que quis implantar o culto do Deus Sol, o Deus único, 100 anos antes de Moisés, não é? Aí você vai dizer que o primeiro povo, olha o que eu falei, o primeiro povo a desenvolver a ideia do monoteísmo, tá bom? A partir de Moisés. Porque com o faraó Akenaton, o monoteísmo lá no Egito não prevaleceu, não é? Volta o politeísmo exatamente quando Akenaton morre. A força da cultura do Egito. Tá bom, pessoal? Muito bem. A partir daí, o que é que você imagina? A partir do Êxodo, você acredita que o povo judeu, chegando lá naquela terra que eles diziam que era a terra prometida, o que é que eles vão encontrar lá? Um território despovoado? Não. Você vai ter um território pequeno, mais ou menos do tamanho de Sergipe, Alagoas, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você vai encontrar um território pobre, um território que não é nada fértil, verdejante. O Rio Jordão nem sequer se compara com o Rio Nilo, por exemplo. Quer dizer, é um território problemático, porém altamente disputado. Você vai ter várias tribos. Repare, eu já falei aqui, cananeus, os próprios hebreus, os filisteus, que estarão lá quando os judeus voltam do Êxodo. Quem dominava a terra eram os filisteus. Né? Você tem ainda os arameus, que é de onde vem a língua do aramaico. Você tem ainda os maronitas, ebionitas, são diversas as tribos. Num território pobre e ressequido, por quê? Porque era um território posicionado estrategicamente no caminho para a Mesopotâmia e para o Egito. É o corredor de passagem. Então é um território estrategicamente importante, bem disputado e bem povoado. O que é que era necessário então que acontecesse? Que os hebreus, voltando do Êxodo, voltando do Egito, eles precisavam conquistar aquela terra. Daí a gente sai da fase dos patriarcas e a gente vai para a fase dos juízes. Sabe que fase é essa? É a fase de Sansão e Dalila. Conhece a história? Todos nós conhecemos, né? Sansão tinha força nos cabelos e aí Dalila o coloca para dormir e aí Dalila corta os seus cabelos, ele perde sua força, ele é capturado por quem? Pelos filisteus, né? Mas aí ele perde a força e aí ele consegue derrubar o palácio do rei, etc, etc. Sansão que matou 10.000 filisteus, não é? Num único dia. Aquelas histórias todas são os juízes. Sansão, Gedeão e Débora. Exatamente, nós tivemos uma liderança feminina nesse momento da história dos hebreus. Por que que isso chama atenção, Hugo? Porque na antiguidade são raríssimas as oportunidades onde aparece uma liderança feminina e principalmente na cultura judaica. Por quê? Principalmente? Porque a cultura judaica ela é extremamente machista, patriarcal e viril. A gente pode dizer que é uma cultura até misógina. Preste atenção nessas palavras que eles gostam de colocar nas questões. O que é misoginia? Misoginia quer dizer aversão a tudo que for feminino. Né? E isso é muito forte nos textos, nas leis, nas ordens, nas normas que a gente encontra lá na Torá. Por exemplo, o próprio Moisés, no Deuteronômio, ele vai proibir o testemunho da mulher perante a justiça. A mulher não pode servir como testemunho. E muitos vários outros exemplos, né? Aquela narrativa, não é, do pecado de Adão e Eva, que foi culpa de quem? Foi culpa da mulher. Quer dizer, o pecado original foi a mulher, sempre a mulher é a fonte, tá entendendo? É a fonte do engano, é a fonte do mal. Ah, pois, porém, neste período dos juízes, você teve aí a possibilidade de uma liderança feminina, Débora. Percebeu quem são os juízes? Eles são, na verdade, generais. Eles são, na verdade, líderes militares que estão tentando conquistar a terra da Palestina, a antiga terra de Canaã, né, que agora a gente vai chamar de terra da Palestina porque era a terra dos filisteus, tá bom? Muito bem, isso entre 1200 e 1000 a.C., mais ou menos nesse momento aí é a época dos juízes.
Qual era a missão dos juízes? Conquistar a terra. Conquistaram? Não, não conquistaram. Então o que é que vai acontecer? Centralizou-se ainda mais o poder e a autoridade política para os judeus. Aí nós vamos sair da fase dos juízes e vamos entrar na fase dos reis, tá? Então repare, porque também já caiu em questões. O poder político da história dos judeus na antiguidade foi se centralizando na medida de suas necessidades militares, tá? E isso é verdade. Porque a gente tinha lá o poder do patriarcado, quando ocorre o êxodo, Moisés implanta a ideia do monoteísmo, daí eles voltam para o território, eles têm que conquistar o território, já não são mais patriarcas, são juízes. Mas os juízes não estavam suficientemente fortes para conquistar o território. Daí passou-se para a fase dos reis. Quem vai ser consagrado o primeiro rei dos judeus? Saul. Acontece que o rei Saul fracassou e acabou se suicidando. É aí onde aparece o espaço para o crescimento do famoso rei Davi. Todos nós já ouvimos falar do rei Davi, não é? E que era um pastor de ovelhas e que vai chegar a ser rei, minha gente. Preste atenção, porque essas histórias estão todas lá no livro dos Reis 1 e 2, não é? As histórias das guerras, das conquistas, e se você for ler, você vai ficar impressionado. Com o quê? Com a crueldade extrema do rei Davi. Lembra que eu falava da crueldade dos assírios? Pois muito bem, o rei Davi não deixa nada a desejar. Conquistou o território da mão dos filisteus com extrema crueldade, não se esqueça disso, tá bom? Mas aí quem vai ganhar a grande fama dessa história é o filho do rei Davi, é o rei Salomão. O famoso rei Salomão, que tinha 300 esposas, 700 concubinas, né? 1000 mulheres, 10.000 cavalos, o luxo do esplendor, do auge do reinado do rei Salomão vai se concretizar na construção do Templo de Jerusalém. O famoso Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, com muito luxo, tinha pedras preciosas nas paredes, tinha colunas de ouro, colunas de mármore, quilos e quilos de ouro só na porta do templo, tá? Repare, então, que esse período, politicamente e economicamente, ele é marcado, o período do rei Salomão, ele é marcado por um período de apogeu, de esplendor. Muito bem, mas aprenda uma coisa. Se por um lado da história você tem luxo, pelo outro lado da história você tem lixo. Quer dizer, então, que o povo estava sofrendo com o governo do rei Salomão, mas muito, muito. Porque era necessário praticamente estrangular a população com a cobrança de impostos absurdos, para poder financiar toda essa corte, todo esse luxo do rei, né? Tanto é que com a morte do rei Salomão, por volta do ano 950 a.C., o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão das tribos de Israel. O sobrinho do rei Salomão, Jeroboão, ele aparece e diz, quem me seguir eu vou baixar os impostos. O filho do rei Salomão foi até procurado pelos anciãos que pediram, baixa os impostos. E ele disse, não vou baixar nada. Resultado, das 12 tribos de Israel, 10 tribos seguiram Jeroboão, sobrinho do rei Salomão, que era o líder, não é, desse processo do cisma, a divisão das 12 tribos de Israel. E só 2 tribos ficaram com Roboão, que era o filho de Salomão. Assim se dividiram as 12 tribos de Israel. Ao norte, 10 tribos, formando o reino de Israel com a capital em Samaria. Ao sul, apenas 2 tribos, formando o reino de Judá com a capital em Jerusalém. Tá certo? O que é que vai acontecer aí? O reino de Israel ao norte, que era mais populoso, que era mais desenvolvido comercialmente, tinha mais cidades, era urbano e comercial, pois o reino de Israel vai ser arrasado exatamente pelos assírios, no ano 721 a.C., não é? Exatamente ali próximo da época dos profetas, Isaías, Elias, enfim. E que os judeus do sul vão dizer que foi um castigo de Deus, porque eles estavam seguindo
a idolatria, eles estavam perdendo o referencial do Deus de Abraão, aquela história, não é? Então, é ainda uma época de afirmação do monoteísmo, não é? Mais ou menos 500 anos depois de Moisés, ainda isso estava em debate. Muito bem. Já o reino do sul, o reino de Judá, esse vai ser conquistado 200 anos depois. Por volta do ano 580, eles vão ser capturados e levados como escravos por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E aí a gente vai ter o cativeiro da Babilônia do povo judeu. Nesse momento, o que é que vai acontecer? A escrituração da Torá. Isso mesmo. Entre mais ou menos 580 e 530 a.C., tá? Você vai ter esse período do cativeiro da Babilônia, aonde os anciãos das tribos de Israel resolveram colocar na forma escrita as suas histórias, que a gente chama hoje em dia de Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco. Até esse momento, até essa data, essas histórias elas eram orais, exatamente, elas eram, na sua grande maioria, histórias orais. Só vão assumir a forma escrita nesse momento do cativeiro da Babilônia, por volta de 550 a.C., ok? O que é que acontece? O cativeiro da Babilônia termina com a invasão do Império Persa, que derrota a Babilônia, liberta os judeus, retorna com eles para Jerusalém e aí sim reconstrói o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. O famoso Templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor, vai agora ter uma segunda chance, o segundo templo, que é o templo construído com a ajuda do Império Persa, né? É exatamente esse templo que será destruído pelo Império Romano, né? 70 anos depois de Cristo, ok? De onde resta o Muro das Lamentações que você vê lá em Israel até hoje, ok? Muito bem. A partir desse ponto, a partir desse momento, você me pergunta, Hugo, e por que os persas foram tão bonzinhos com os judeus? Não é uma questão de ser de boa vontade, não é essa a questão. A questão é que o imperador persa, Ciro I o Grande, ele inaugurou nesse momento uma política de controle e de dominação pela diplomacia. Repare que até aquele momento, qual era o padrão? O padrão era o padrão da crueldade, não é? Do extermínio, era o padrão dos assírios. Ciro I, imperador persa, Ciro I o Grande, enfim, né? Primeiro imperador persa, ele entende que a dominação pela diplomacia ela é mais segura, ela é mais duradoura, inclusive. Já pensou depois do Império Persa chegar para o rei dos judeus e dizer assim, olha, eu precisava de alguns homens para ir para a guerra, será que os judeus não iam? Entendeu? E, aliás, o Império Persa e o povo persa é a única cultura que não é judaica, que não sofre nenhum tipo de crítica, não sofre nenhum tipo de acusações por parte dos textos dos judeus lá no Antigo Testamento, né? A Torá, tá certo? Daí em diante, da libertação do cativeiro da Babilônia, o que é que vai acontecer após o retorno, após a reconstrução, enfim? Você vai ter, então, um processo de conquista do território por parte de Alexandre o Grande, que não vai ter muita significativa, né, muita alteração no processo para o judeu, que é o que a gente está estudando, mas aí depois, em seguida de Alexandre o Grande, vem o Império Romano que mudou tudo, né? Já falamos sobre isso. O Império Romano vai chegar depois de Cristo e expulsá-los de lá na diáspora. Então, olha o tanto de momentos que a gente já tem. Nós temos o Êxodo, momento em que foi implantado o monoteísmo por Moisés, não se esqueça disso. Nós temos o cisma, a divisão dos reinos de Israel e Judá, né? E agora a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Ok, pessoal? A partir dessa diáspora, o que vai acontecer com esse povo? Eles vão viver sem pátria. Eles vão viver sem um território próprio. Até quando? Até o século XX. Olhe bem, do século II ao século XX, o judeu era um povo, era uma cultura, era uma nação sem território, sem pátria, tá? O que é que acontece? Acontece que durante esse tempo todo, o que os manteve unidos, o que os manteve vivos? Exatamente aqueles dois conceitos iniciais. Que eles são o povo eleito de Deus e que eles têm a terra prometida. Essa era a ideia,
tá, pessoal? Apesar de todas as perseguições, apesar de, por exemplo, na Europa medieval, não é? Eles eram, obviamente, acusados de hereges, de heresia. Por quê? Porque judeu não é cristão, minha gente. Não perca a questão por bobagem. Para o judaísmo não existe Bíblia, não existe Novo Testamento, não existe Jesus de Nazaré que morreu na cruz para salvar o homem do pecado. Para o judaísmo, o cristianismo não significa nada, entendeu? Eles são judeus, e judeu é quem nasce. Judeu é uma questão de sangue, tá? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, entendeu? Vice-versa. Nem um judeu é cristão, nem um cristão é judeu. Agora, o que é que nós temos em comum? Nós temos em comum reverenciar aquilo que o judeu chama de Torá e nós chamamos de Antigo Testamento, tá bom? Já caiu em questões, o judaísmo e o cristianismo têm em comum um culto à figura de Jesus de Nazaré chamado Cristo, o Messias. Não. O judeu não é cristão, ok? Pois bem, o que é que acontece? No século XIX, não se esqueça desse ponto também, no século XIX vai começar a se desenvolver o sionismo, tá? Com o sionismo que dizia que o judeu deveria voltar para a terra de Jerusalém, para a terra prometida. Século XIX, isso está relacionado com o desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo industrial, a formação de grandes corporações empresariais, industriais, enfim, aquela coisa dos monopólios, oligopólios, não é? Do século XIX, e uma grande força do capitalismo judeu, o grande capital judeu. Não é? Empresas, por exemplo, como a Shell, se você não sabe, é de capital judeu. Não é? Você tem, até agora a crise de 2008, 2009, o maior grupo bancário do mundo era o Citibank, era de capital judeu também. Tá? Então, são esses grandes capitalistas judeus que vão fomentar o movimento sionista. Que o movimento sionista é uma pena, né? Porque o movimento sionista diz o seguinte lema: um povo sem terra para uma terra sem povo. Esse é que é o grande problema. O movimento sionista não reconhece o direito do povo palestino de viver naquela terra. Tá? E quem que vivia nessa terra desde quando os judeus foram expulsos no século II? O povo palestino. E quem estava nessa terra quando o Estado de Israel foi criado, em 1948 pela ONU? O povo palestino. E como foi essa criação do Estado de Israel? Assim de repente? Assim de repente. Simplesmente a ONU chega com tropas, com armas, fomentando, apoiando toda aquela verdadeira invasão, né, no território e mandando o povo palestino desocupar. Simplesmente assim. Eis a origem fundamental dos conflitos que nós temos hoje no Oriente Médio. Ok, pessoal? Uma dica que eu lhe dou é que você procure assistir o documentário chamado Ocupação 101, a voz da maioria silenciada, tá? Assista e, se possível, assista novamente, porque é preciso que você realmente compreenda, né, em profundidade essas questões do Oriente Médio, tá? Ok, pessoal? Me perdoe só uma observação que eu acabei passando sobre o Holocausto, né? O Holocausto do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Realmente uma tragédia, realmente nunca tinha se visto aquilo na história da humanidade. Por uma opção política partidária, o Partido Nazista Alemão transforma em programa de governo a seguinte meta: exterminar o povo judeu da face da terra. É o que se chama de antissemitismo, tá? E daí você vai ter todo um programa com uma única finalidade: campos de concentração para exterminar pessoas, tá certo? Fala-se em termos de 6 milhões de mortos. Desses 6 milhões de mortos, algo em torno de 1 milhão não eram judeus, tá bom? Não se engane também de você usar exclusivamente os judeus foram exterminados nos campos de concentração nazista, não. Você vai ter aí mais ou menos 1 milhão de outras minorias, como ciganos, como deficientes físicos e mentais, como homossexuais, enfim, não é? Outro tipo de população que também para os nazistas eles pretendiam exterminar com aquela alegada referência à eugenia, né?
a uma boa genética, né? Uma questão racista. Uma das colunas vertebrais do nazismo era o racismo e, especificamente, o antissemitismo, o ódio aos judeus, que, por sinal, por acaso, não foram os nazistas, não foi Adolf Hitler quem criou, quem inventou o ódio ao judeu, tá bom, pessoal? Isso vem de muitos séculos antes, né, na Europa cristã medieval. Não é? Aquela história de dizer o judeu não é cristão, então ele é o herege, então ele deve ser perseguido e eliminado. Tá certo? Então, ao longo da Idade Média é que você vai ter séculos e séculos de disseminação desse ódio ao judeu. Tá bom, pessoal? Então, fechamos aí esta aula, um pouco mais complexa, porque ela é fundamental. Você vai ter aqui as raízes da nossa estrutura religiosa. Como eu disse no começo, nós podemos ser definidos como a civilização judaico-cristã ocidental. Não é? E não envolve só apenas critérios religiosos lá das origens, envolve também a questão do Oriente Médio, que você sabe que é uma tremenda ocorrência nas provas, não é? Então, pessoal, se debruce com mais cuidado sobre esse conteúdo, não é? Porque ele não vem só da antiguidade, ele vem também para os dias atuais. Procure assistir o documentário que eu lhe indiquei, Ocupação 101. No YouTube você encontra ele tranquilamente, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Muito bom contar com vocês. Resolvam as questões, tá ok? Qualquer dúvida, a gente tá aqui para responder por e-mail. Valeu, pessoal!